Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de falar de 9 artimanhas. E de uma forma, não sei como que eu posso chamar, mas de uma maneira muito interessante. Todas elas começam com a letra C. 9 artimanhas na sua vida, que tem trazido às vezes divisão no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, na vida da igreja, no seu trabalho. 9 Cs que Satanás tem lançado e você não tem percebido. Eu quero falar então sobre isso, e eu quero que a palavra de Deus traga revelação no seu coração. O Senhor, quando me deu essa palavra essa semana, Ele foi ministrando ponto por ponto. Eu tenho certeza que é para nós como igreja, porque a palavra ela não é neutra. Ela existe um motivo de ser liberada na vida da igreja, mas ela exige uma prática. Não adianta a gente vir aqui ministrar todo domingo se não tiver uma prática na sua vida. O que transforma é a exposição da palavra com uma prática. Isso fala de atitude, isso fala de ousadia. Fé sem obras é morta. Não adianta você ter fé se você não tem obras, se você não pratica, se você não vive. Então a fé, ela é alinhada com obras. Posso ouvir um amém dos irmãos? Essa obra é o quê, pastor? É a prática. É ter a fé, mas ter a praticidade do que você está ouvindo. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Eu quero começar então, e não quer dizer que seja nessa sequência que esses Cs apareçam na sua vida, mas ele aparece eventualmente. Então eu quero começar pelo primeiro C, que é a comparação. Satanás tem dividido projetos de vida por conta desse primeiro C, comparação. As pessoas o tempo inteiro se comparam umas com as outras. O tempo inteiro há uma comparação de um trabalho com o outro, um filho com o outro, porque geralmente sempre o nosso filho é mais inteligente que os demais. E então começa a comparação. Eu comparo os filhos, eu comparo a minha casa, eu comparo o meu casamento, eu comparo o meu trabalho, eu comparo a minha igreja, eu comparo o meu pastor. Eu quero te falar, há uma tolice no meio da comparação. Comparação, ela é do mundo. Nós precisamos de referenciais? Sim, mas quem são os nossos referenciais? Ele é Cristo. Glória a Deus. Então quando eu parto para uma comparação, eu corro o risco de errar. Porque eu quero comparar coisas naturais, ao invés de olhar para Cristo. Ele é o referencial. E então eu quero começar ministrando sobre João Batista. Os seus discípulos chegaram e falaram para João Batista a seguinte coisa. Está lá em João capítulo 3, versículos 26, 28 e depois o versículo 30. E os discípulos então de João Batista foram ter com ele e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Os discípulos de João Batista chegaram e falaram: Senhor, mestre, João Batista, aquele que você batizou, hoje ele tem proclamado a palavra e ele tem levado pessoas a batizarem. Em outras palavras, eles começaram a querer colocar no coração de João Batista uma comparação. Olha só, João Batista, aquele que chegou depois de você, aquele que você batizou, aquele que se submeteu a você, agora tem feito grandes coisas, tem falado da parte de Deus, e muitas pessoas têm seguido ele. Os discípulos de João Batista quiseram colocar no coração de João Batista uma semente de comparação. Mas João Batista, louvado seja Deus, ele teve algo do céu. Ele falou: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas, que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E no versículo 30 a Bíblia diz: mas convenha que ele cresça e que eu diminua. Sabe, a comparação não tocou no coração dele, porque ele se guardou, falou: olha, que Cristo seja exaltado e que eu diminua. Sabe, muitas vezes nós queremos nos comparar porque nós queremos ser melhores do que os outros. Nós queremos comparação porque nós queremos provar o tempo inteiro que nós temos coisas a mais do que os outros, que eu sei mais do que os outros, que nós somos mais santos do que os demais.
que a nossa igreja é melhor do que as demais, porque ninguém faz como nós fazemos. Isso é uma semente de Satanás. Existem pessoas que o tempo inteiro ficam comparando. Ah, mas fulano está fazendo, então a gente faz. Fulano não fez, então a gente não faz. O tempo inteiro é aquela comparação maligna. Quer ver uma coisa que casamento, muitas vezes as pessoas têm feito? Ih, você está parecendo sua mãe, amor. Você está parecendo seu pai, amor. E aí o que gera essa comparação dentro do coração da pessoa? Para lá, tem que me comparar. Peraí, eu tenho uma identidade. Mas as pessoas ferem as outras comparando. E o marido ou a esposa sabe que isso fere. E você está parecendo seu pai com essa atitude. Você está parecendo a sua mãe com essa atitude. O que a pessoa está querendo fazer? Não é resolver o problema, mas é semear uma comparação. E a comparação tem trazido divórcio. Comparação tem afastado filhos de casa. Comparações porque o filho não acha que ele é bom o suficiente. Porque sempre o vizinho é melhor, ou sempre alguma coisa às vezes é melhor. E aí então essa comparação tem que trazer do coração sofrimento dos filhos. Presta atenção, cuidado com comparações, porque a comparação é tola. Oh Jesus, ou Jesus está falando, ou eu queria ouvir um amém também. E que o Senhor fale, que os irmãos também digam amém. Então cuidado com a comparação. João Batista percebeu o coração dos discípulos. Olha, você não chegou primeiro, João Batista. João Batista, você não é mais antigo, João Batista. Olha os discípulos. Irmãos, é perigoso demais. Às vezes, nós hoje, louvado seja Deus, nós temos vários pastores na igreja. Cuidado, irmãos, se o seu discípulo não chegar para você e falar assim: poxa, mas você chegou primeiro. Poxa, que coisa, né? Você que ensinou agora a pessoa, e agora a pessoa está aqui. Como assim? Olha, irmãos, isso é perigoso, isso é de Satanás. Cuidado, toda comparação é tola. Os irmãos querem ouvir o segundo C que eu anotei? Deixa eu ler mais um versículo aqui. Olha o perigo da comparação. Os irmãos me dão tempo hoje para pregar a palavra até na hora que tiver que pregar? Glória a Deus. Olha só o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 e 8. Voltando o exército, depois de Davi ter matado o filisteu de todas as cidades de Israel, saíam as mulheres ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente ao som de tamborins e símbolos. Olha o que elas cantavam. E enquanto dançavam, diziam umas às outras: Saul matou seus milhares e Davi 10 milhares. E o que aconteceu? Saul irritou-se em extremo e desagradou-lhe tal coisa. Dão 10.000 a Davi, disse ele: a mim apenas 1.000, só lhe falta coroa. O que gerou essa comparação? Perseguição na vida de Davi. Para você ver que uma música ministrada gerou o que, irmãos? Perseguição. Saul não guardou o coração, porque houve comparação. Eu quero falar para os irmãos: cuidado, para você não deixar a comparação te tirar do trono, não tirar da posição que você deveria estar. Os irmãos estão me compreendendo o que eu quero dizer? Davi deixou que o seu coração se contaminasse. Saul deixou que o seu coração se contaminasse. E aí começou a perseguir perseguir Davi. Por quê? Porque ele não aceitou aquela música. Mas também aquelas mulheres faltaram com sabedoria, né, irmãos? Vamos falar a verdade? Imagina a música, olha só. Saul matou seus milhares. Saul matou seus milhares. Aí ela vira e fala, de uma forma maravilhosa, seguinte frase: mas Davi matou seus 10 milhares. E aí agora, irmãos? Aí agora enrolou tudo. Mas eu te falo, faltou sabedoria das mulheres? Mas faltou maturidade daquele que ouviu. João Batista teve maturidade e não aceitou que fosse fermentado com a comparação no seu coração. Saul não entendeu, mas a falta de maturidade de Saul fez com que ele perdesse o que, irmãos? Interessante. Vamos falar agora do segundo C que Satanás tem lançado, talvez no seu casamento,
talvez no seu ministério, a competição, né? E existe às vezes, o crente às vezes ele vai mudando os nomes, né? Não, há uma competição santa. Eu quero te falar que toda competição, irmãos, ela é um problema. Mas como é que, quantos já foram vendedores aqui, lá no Brasil? Como é que tinha aquela reunião antes assim, para sair para vender? Vamos lá, vai, repete comigo, você é melhor, eu sou melhor. Fala, o nosso produto é o melhor, o nosso produto é o melhor. Nós vamos ganhar da concorrência, vamos ganhar da concorrência. Quem já viu isso? Quem já ouviu isso? Nesse dia aqui, né? Você estava vendo uma propaganda, o cara falando, nós vamos bater o preço da concorrência. Sempre tem um ambiente de competição. Sempre é um ambiente de competição. Olha o que acontece aqui em João capítulo 4, versículos 1 ao 4. A Bíblia diz, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, olha só novamente João. Os fariseus quiseram fermentar o coração dele, falando, olha, você está fazendo obras maiores do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, quando Jesus ouviu que os fariseus estavam querendo levar um coração de competição entre João Batista e ele, você sabe o que ele fez? Ele saiu da onde ele estava. Por que ele saiu? Ele não queria se relacionar nesse nível. Ele não estava ali para fazer competição com João Batista. Ele estava ali para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Mas então, aqueles fariseus quiseram colocar o quê? Um ambiente de competição entre João Batista e Jesus. Mas Jesus, de forma sábia, ele se afastou daquele ambiente, porque ele sabe que toda competição, ela vai ser maligna. Cuidado, irmãos, mas existe às vezes a competição. Quer ver, eu vou te falar. Não na vida da igreja, será que não? A minha célula é melhor do que a sua. A minha célula faz mais evento que a sua. Meu pastor é melhor do que o seu. Isso é uma competição que você está gerando. Ela é perigosa. Ela é perigosa. Os fariseus querem lançar um ambiente de competição. Cuidado com o que você tem ouvido. Competição, essa palavra, ela é perigosa. Cuidado para ela não contaminar o seu coração. Não existe competição santa. Lucas capítulo 22, os versículos 24 a 27. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. Quer ser grande? Seja o menor. E quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu porém vos digo, como aquele que serve. Quer ser grande? Sirva, mas não deixe a competição entrar no seu coração. Sirva! Achei maravilhoso uma vez. O pessoal me contou, achei, gente, isso é um testemunho maravilhoso. Tinha um pregador, começou a pregar uma mensagem, igreja muito cheia. E eles estavam pregando sobre, eu não sei o que era uma conferência. E o pregador que foi convidado começou a falar mal de uma banda musical cristã. Porque esse povo não sei o que e tal. E começou a falar muito mal dessa banda. Só que o vocalista da banda estava na conferência. E começou a gerar uma série de coisas no coração. Como se o que ele fizesse fosse melhor do que os demais. A pregação dele era como se fosse melhor do que aquele pessoal que ministrava o louvor. Estava gerando um ambiente de competição na igreja. Sabe o que acontece, irmãos? Aquele rapaz da banda levanta com uma garrafinha, abre a água, serve aqui o pregador, e o pregador não reconhece ele. E os irmãos começam a vibrar, glória a Deus, aleluia. E o pregador achando que era ele, o glória a Deus e aleluia. Só que na verdade as pessoas estavam honrando quem? A posição daquele irmão que veio servir o outro. Quer ser grande? Sirva. Cuidado com competições no seu coração. Cuidado com essa tolice. Cuidado com essa atitude infantil. A competição, ela é maligna. E vamos ser honestos aqui, irmãos. O quanto que competição está entrando no meio da igreja. A igreja aqui na esquina fez tal coisa. Vamos fazer um ambiente, agora vamos fazer maior, porque agora
Agora a gente vai... Presta atenção. Que Cristo seja exaltado. Se você quer ser grande, que seja aquele que sirva então. Glória a Deus. Posso falar o terceiro C que eu anotei? Contenda. Qual foi o primeiro que eu disse? Comparação. Toda comparação? Tola. O segundo que eu falei foi sobre o quê? Competição. O terceiro que eu coloquei aqui é a contenda. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Marcos, capítulo 2, versículos 14 e 17. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe: segue-me, e levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. Mas no versículo seguinte, olha o que diz: e os escribas e os fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Olha que interessante, imagina aqui, não sei se os irmãos perceberam. Para quem que os fariseus falaram que absurdo que ele está fazendo comendo com pecador? Falou para Jesus ou falou para os discípulos? Falou para os discípulos. Por que que ele não falou diretamente para Jesus? Porque eles queriam lançar contenda contra Jesus. Eles queriam fermentar o coração dos discípulos contra Jesus. A Bíblia fala: se eu tenho alguma coisa contra o irmão, eu faço o quê? Eu vou até ele e resolvo com ele. Mas o que que esses fariseus fizeram? Liberaram um ambiente de contenda no meio dos discípulos contra quem? Contra Jesus. Sabe o que é um grande perigo na vida da igreja? Ao invés dos irmãos resolverem um problema que muitas vezes é comigo, os irmãos no meio da igreja ficam liberando contenda entre os discípulos. Sabe como que a Bíblia define isso? Um fariseu. Eu sei que aqui não há isso em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não há esse ambiente aqui entre nós em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Mas há um perigo. Olha só, essas contendas então, elas podem acabar conosco. Eu vou ler aqui alguns versículos para os irmãos, para reafirmarem. Andemos honestamente como de dia, não com glutonarias, nem com bebedeiras, nem com desonestidades, nem soluções, nem contendas. E inveja, está em Romanos 13:3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Para você ver que uma atitude de contenda, a Bíblia te define como um carnal. Se há alguma coisa para você resolver com alguém, resolva com a pessoa. Não libere essa contenda entre os irmãos, ela é pecaminosa. Olha, eu posso contar aqui, vê se isso aqui parece alguma coisa. Imagina, quantos são casados aqui? Levante sua mão. Glória a Deus. Então imagina o seguinte: por um motivo, seu marido começa a falar mal de você para as outras pessoas. Falar mal de você na própria família dele. Não, mãe, mulher aqui é complicada mesmo, essa aqui é difícil. Poxa, bem que a senhora me avisou, mãe, mas é brincadeira, mas vamos vencer. Vamos vencer esse negócio aqui. Aí tá bom, aí o marido resolve com a esposa depois o problema. Mas eu te pergunto, a esposa resolveu com a família? Não, eu te falo, irmãos, quando acontece um negócio desse, a mãe do cidadão toma as dores o resto da vida. Não tem o que fazer para essa mulher restaurar de novo. Por quê? Liberou contenda, não resolveu com quem tinha que resolver. Para você ver o tanto que contenda é perigoso. Perigoso no casamento. Imagina, quantos tem filhos aqui? Tá bom. Aí vamos supor que você está chateada com seu marido, a esposa. Isso aqui também não acontece, glória a Deus. Nós não temos divórcio entre nós, irmãos, mas só o Senhor sabe os casais maravilhosos que nós temos. As faíscas, o negócio é um esmeril, irmãos, mas não separa, glória a Deus. Glória a Deus. Fica firme. E aí, você está chateado com seu marido, você chega no seu filho. Seu pai não é brincadeira não.
Seu pai, o que foi, mãe? Não, meu filho, Deus que me livre de seu pai. Não muda esse homem, pelo amor de Deus. Aí. Olha lá, está fazendo de novo o que eu falei para não fazer. Aí, então, olha o que você está fazendo. Aí quando o seu marido chega para falar alguma coisa para o seu filho, você acha que seu filho vai respeitar o seu pai? Não vai. Por quê? Porque você semeou contenda. Aonde que veio a desonra? Ah, meu filho não está me honrando. A questão às vezes são os pais que estão levando os filhos a desonrarem, com essas atitudes. Contenda, para você ver o tanto que a contenda é perigosa. Você pode semear coisas irreversíveis na vida de alguém, irmãos. Posso falar o quarto C? Os irmãos estão anotando? Qual que foi o primeiro? Qual o segundo? Qual o terceiro? Qual que é o quarto que eu anotei aqui? Vocês vão amar. Ciúmes. Ciúmes destrói casamentos. Ciúmes destrói igrejas. Como assim igreja? Tem gente que acha que eu sou propriedade exclusiva dos irmãos. Sabia disso? Sabia? É sério, tem irmãos que têm certeza que quando eles se convertem, eles recebem também um título. Um title. No Brasil chama, quando você pega um recibo do carro lá. É recibo mesmo, né? O título do carro. Aí as pessoas acham que também recebem o direito. Irmãos, eu sou dos irmãos mesmo, glória a Deus. Sou dos irmãos. Mas não precisa ficar com ciúme de mim não, irmãos, eu te amo. Ah, o pastor não foi na minha casa. Irmãos, como é que eu vou em todas as casas hoje, irmãos? Só o Senhor é onipresente, eu não dou conta mais. Não dou conta mais. Fui almoçar domingo passado na casa de uma família e tal. Os irmãos na hora de tirar falaram, precisa preocupar não, pastor, não vou postar em lugar nenhum. 2 minutos, está no grupo de liderança, a foto. Aí eu estou indo para casa, o irmão, pastor, a irmã mandou um recado para minha esposa. Vem aqui tomar um café com pão de queijo. Irmãos, eu não sei, a irmã tirou. Ela pegou um copo americano para servir um café para mim, irmãos. Aí eu saio na foto de novo. Mas as pessoas ficam com ciúmes. Eu quero te falar, ciúmes é uma construção maligna, muitas vezes na sua mente, no seu coração, de suposições do que você acha. Eu acho que o pastor não me ama. Eu acho que o pastor não se importa. Eu acho que minha esposa está me traindo. Eu acho que o meu marido está me traindo. Uma coisa é você ter cuidado com o seu cônjuge. A outra coisa é você querer manipular por conta de ciúmes, por conta de insegurança. Sabe o que é ciúmes? Insegurança. Você não confia no Deus que você serve. Você tem que confiar no Deus. Ah, então eu posso ser tolo? Não estou falando para você ser tolo, mas estou falando para você não ter ciúmes. Olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Mateus capítulo 20, versículos 20 ao 27. Olha o que aconteceu. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à esquerda. Chega a mãe então dos discípulos e fala, Senhor, que os meus filhos, um se sentem à direita e outro à esquerda. Olha a atitude da mãe. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, pois vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas se assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. É porém aquele a quem está preparado por meu Pai. Aí olha o que acontece no versículo seguinte. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Quando eu li essa palavra, eu ficava pensando, falei, nossa, realmente, mas que veio a mãe do discípulo para pedir alguma coisa. É a mesma coisa a mãe de algum dos obreiros chegasse aqui para mim, do Marcos e do Aldo, pastor, que os meus filhos sejam ordenados, e um se sentem à direita e um à esquerda de você. Não, irmãos, mãe vir me pedir isso, não dá não. Não dá. Mas tá bom, chegou a mãe dos discípulos e pediu uma à direita e outra à esquerda. E os discípulos se indignaram. Eu fiquei pensando, nossa, os discípulos se posicionaram. Mas na verdade, você sabe por que eles se indignaram? Porque eles ficaram com ciúmes. Olha o que a Bíblia diz logo em seguida. Então Jesus chamando todos, os disse,
Sabei que os governadores dos povos dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Por que Deus chamou todos? Jesus chamou todos para conversar, porque ele percebeu o coração com os ciúmes deles. E aí ele começa dizendo: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será como servo. Se os discípulos estivessem com o coração correto, o Senhor não precisava ter ensinado isso para eles. Mas como o coração deles estava cheio de ciúmes, o que Deus fez? Vem cá, meu filho, fica com ciúme não. Quer ser o maior? Sirva. Ciúmes destrói relacionamentos. Ciúmes destrói discipulados. Ciúmes destrói amizades. Tem gente que não pode, existem pessoas que não podem ter amizades. Se eu chegar com Paulo Caparelli de carro aqui no prédio da igreja, tem irmão que vai falar assim: pastor, o Paulo puxa saco do pastor. Pastor gosta mais do Paulo, né? Não, irmãos, é porque ele é meu vizinho, eu só tenho um carro. Mas como é que fica o povo? Olha lá, pastor faz preferências. Olha aí, acepções de pessoas. Ele gosta mais do Paulo porque ele é mais bonito do que eu. Presta atenção, irmãos. Larga de bobeira. Quer ser grande? Sirva. Para com ciúmes. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou ministrando aqui? Está tendo revelação? Olha só. Porque onde há inveja, concorda comigo, que a Bíblia diz: e espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Está lá em Tiago capítulo 3, versículo 16. Tiago 4, do versículos 1 ao 3 diz: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis guerras e nada tens, porque não pedis. Pedis e nada recebeis, porque pedis maus para os gastardes em vossos deleites. Os seus ciúmes estão provocando inveja em você, irmãos. Inveja não procede de Deus. Posso falar o quinto? Os irmãos estão tomando nota disso? Ou os irmãos vão ouvir essa pregação depois? Glória a Deus. O quinto: condenação. Essa é uma outra artimanha de Satanás para você. Tem dois tipos de condenação. A primeira é o seguinte: você nunca acha que você está preparado. Existem pessoas que o tempo inteiro se sentem condenadas. Vem para o culto porque está condenada. Não precisa ir para o culto porque eu preciso dar uma aliviada essa semana porque eu pequei demais. Sério, existem pessoas que o tempo inteiro está condenada. Não, é porque eu errei no passado. Eu quero te falar para aqueles que erraram, aqueles que foram pecadores, aqueles que são pecadores, aqueles que foram miseráveis, aqueles que traíram. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Glória a Deus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Você foi liberto. E existe também aquelas pessoas que ficam o seguinte: ah não, porque eu não posso fazer isso, eu não posso liderar uma célula porque eu não sei, eu não posso fazer tal coisa porque eu não dou conta. O tempo inteiro ele se sente condenado. A palavra do Senhor diz sobre as parábolas dos talentos, que Deus confiou 5 para um, 2 para um e 1 para outro. Irmãos, a maioria da igreja, nós não temos pessoas com 5 talentos. Nós temos poucas pessoas com 5 talentos na igreja. A igreja, a maioria, é formada com pessoas de 1 talento. Eu estou querendo te falar, eu sou uma pessoa que se tivesse meio talento na Bíblia, você podia ter certeza, aqui vos fala. A maioria das pessoas na vida da igreja são pessoas com de 1 talento. A questão é que aquele de 1 talento enterrou seus talentos, mas nós não devemos enterrar nossos talentos. Pastor, eu tenho 1 talento, Deus vai te capacitar a multiplicá-los. Glória a Deus. Você pode contar nas mãos quem tem 5 talentos aqui. Você pode falar: não, essa pessoa é muito habilidosa em tudo que ele faz. A maioria das pessoas tem 1 talento. Então para com essa condenação. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Não olha para você, olha para Jesus. Sai dessa condenação. E existe um outro tipo de condenação: quando as pessoas
o tempo inteiro ficam condenando as outras. Você já viu aquele olhar maldoso, que o tempo inteiro as pessoas ficam condenando as pessoas? Ah, fulano não é tão bom assim não. Alguém chega para você e fala assim: nossa, você viu o irmão que chegou na igreja, que bênção que ele é? Ele é uma bênção, mas você não sabe de tudo, irmão. Você chegou agora também, você não sabe de nada. Precisa entender melhor as coisas. Por quê? Porque o tempo inteiro ela arrumou uma forma de condenar o outro. Como ela não consegue fazer o que o outro faz, então a minha maneira de tirar a glória do outro é condenando o outro. Quando eu não tenho o que ele tem, então eu vou condenar, eu vou achar um defeito nele, eu vou mostrar o defeito dele. Isso, existem pessoas que condenam. Agora eu quero te dizer uma coisa: cuidado para você não tocar nos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, o Senhor se importa conosco. Às vezes nós falamos de outras pessoas condenando, mas nós estamos tocando em filhos de Deus. Nós não devemos fazer isso, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Deixa eu ler aqui uma pessoa que quis tocar nos filhos de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Está lá em Atos 9, do versículo 1 ao 4. Para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cuidado com a condenação. Talvez você está perseguindo um filho de Deus. E eu quero te falar uma coisa: cuidado com a condenação do seu cônjuge. Ele, ela é filho de Deus. Sexto, os irmãos estão comigo? Ou os irmãos estão cansados? Esse é o sexto: cansaço. Cansaço é uma artimanha que Satanás tem trazido para a vida da igreja. Como ele percebe que ele não consegue mais tirar o povo de Deus da vida da igreja, ele coloca as pessoas num ativismo que não para. Agora vamos viajar não sei para onde, agora vamos fazer missões não sei aonde, agora não sei o que, agora vamos levantar recursos não sei para onde, agora vamos trabalhar não sei aonde, agora vamos fazer um discipulado 3 horas da manhã, agora vamos pegar domingo também, agora vamos fazer um evento, agora não sei... Quando você menos percebe, você está vivendo um esquemão da vida da igreja que parece que não tem fim, e aquilo produz em você cansaço. Cansaço pode levar você a perder coisas preciosas. Cansaço na vida da igreja. As pessoas: como é que você está? Estou cansado. Estou cansado. Irmão, chega uma hora que você não vai dar conta por conta desse cansaço. Quer ver um outro exemplo? Muitos casais não têm tido uma vida abundante porque a esposa chega no final da noite e aí o marido quer namorar. Os irmãos sabem o que é namorar? Fazer sexo. Direto, objetivo, sem fazer muita curvinha, desse jeito. O que a esposa fala? Estou cansada, amor. E aí começam os problemas. Para você ver que o cansaço às vezes está batendo na sua porta há muito tempo. A esposa quer namorar. Os irmãos entenderam que quer namorar? A esposa quer namorar. Aí chega então, o marido chega do trabalho, carregou o brinco para todo lado hoje. Negócio ninja. Chega à noite, a esposa está lá toda, né? Aí o marido vira e fala o que para a esposa? Amor, hoje não, eu estou cansado. Para você ver que o cansaço tem interferido inclusive nos casamentos. Posso pregar? Os filhos. Os filhos querendo brincar com os pais. O pai vira e fala para o filho: filho, agora não, papai está... A sua ausência com seu filho amanhã vai ser cobrada. Porque na hora que seu filho quiser se ausentar de você, você vai lembrar que você se ausentou dele durante muito tempo, por conta de cansaço. Olha o perigo do cansaço. Chegasse aqui para ministrar, irmãos, olha, irmãos, estou cansado, os irmãos sabem, vou pregar uma palavrinha de 10 minutos porque eu estou muito cansado.
para você ver que esse cansaço, ele produz algo sério na nossa vida. Olha o que o cansaço fez aqui na vida de uma pessoa muito conhecida. Está em Gênesis capítulo 25, versículos 29 ao 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Você sabe por que ele perdeu a primogenitura? Cansaço. Quantos favores e bênçãos nós não nos apropriamos por conta de cansaço. Deixa eu dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Hoje está fazendo 21 anos, não é isso, prefeito? Hoje, 21 anos que esse homem chegou nos Estados Unidos. Depois você me corrige, porque não tem como corrigir agora. Ele há 21 anos atrás, um pouco mais de 21 anos atrás, ele ouvindo na rádio, uma pessoa que estava lá no Brasil falando que iria ter uma loteria para Green Card. Na época que tinha loteria para Green Card. Ele ouviu, aí ele pegou o telefone, decorou, ligou lá, falou: não, eu quero fazer. Ele pagou para participar de uma loteria do Green Card. Sabe o que aconteceu, irmãos? O homem ganhou a loteria do Green Card. Agora eu te pergunto, e se na hora que ele ouviu aquilo, ele falasse o seguinte: estou tão cansado, não vou mexer com isso não. Quantos trabalhos preciosos nós perdemos na nossa vida por conta do nosso cansaço, e a gente falou: não vou mexer com isso não, isso dá trabalho demais. Quantas vezes Deus te chamou para o ministério e você falou o seguinte: não vou mexer com isso não, isso dá trabalho demais. Posso contar um outro exemplo? Aqui dos Estados Unidos. Um irmão, na época que saiu aquela lei lá do Bill Clinton, sabe por que ele não quis aplicar? Ia dar trabalho demais. Eu fiquei pensando, já que saiu essa, vai sair outras para frente. Ele perdeu o quê? A legalização, porque ele achou que o cansaço deveria falar mais alto do que uma atitude. Pessoas perdem o mover de Deus por conta de cansaço demais. Irmãos, eu vim para cá, irmãos, eu posso estar cansado do jeito que for, aqui eu renovo as minhas forças. Irmãos, vim para cá é uma alegria, eu posso chegar de onde estiver, irmãos. Semana pode ter sido movimentada o tanto que foi, mas vir para cá, eu renovo as minhas forças. Mas Satanás tem tirado pessoas da onde estão por conta de cansaço. Palavra longa demais, pastor, dá um cansaço, vontade de ir embora. Talvez você está perdendo um grande mover que vai ser liberado na sua vida aqui hoje, aqueles que perseverarem e ficarem até o final. Consegue perceber o que eu quero dizer sobre o cansaço? Esse é o sexto? Posso falar o sétimo? O sétimo é a crítica. A crítica, ela se assemelha a uma comunicação maldita, mal expressada, mal expressa. Eu quero te dizer aqui a crítica, irmãos, ela pode ter um efeito muito maligno no nosso coração. E a crítica, irmãos, ela não vem de uma forma muito transparente. A crítica, ela vem muitas vezes maquiada. A crítica, ela vem muitas vezes para machucar a gente. A crítica, ela vem disfarçada de algumas coisas, mas é como a pessoa não tem coragem de falar, ela vem camuflando as coisas. Mas existem pessoas também que gostam de falar a coisa direta, só para criticar. Irmãos, quando você não tiver nada para falar, não perde a oportunidade de ficar calado, não. Fica calado.
É melhor ficar calado do que abrir a sua boca e falar uma crítica, que não constrói nada. Há críticas que são bênção, é construtiva, edifica, mas tem crítica que é só para denegrir, para acusar. Posso ler aqui alguém? Vou falar de Davi e Eliabe. Eliabe é irmão de Davi. Davi foi chamado pelo pai para poder levar uma comida, para poder saber como estavam os irmãos que estavam na batalha. A Bíblia diz: Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda. Ele deixou as ovelhas que ele tinha com quem? Com guarda. E carregou e partiu como Jessé lhe ordenara, ou seja, ele obedeceu o pai. Chegou lá na frente, a palavra de Deus diz o seguinte: e estando ele ainda falando com eles, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus um guerreiro, um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém tomou os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei, que é Saul, vai enriquecê-los, vai dar a filha em casamento e a sua casa vai ser isenta de impostos. Na hora, Davi, o que vai acontecer com quem vencer esse filisteu? Vou casar com a filha do rei, eu vou ficar rico e minha família vai ser isenta de impostos? Cadê esse incircunciso? Mas aí aconteceu o seguinte, aí ele quis perguntar de novo o que era isso. Aí olha o que acontece. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Então Davi perguntou: o que eu fiz agora? E aí sabe o que acontece aqui? Eliabe criticou Davi. Você é um homem mau, você deve ter deixado de qualquer jeito aquele rebanho. Davi não ouviu o que Eliabe estava criticando. Ele só perguntou: cadê o incircunciso? Porque hoje mesmo esse cara vai morrer. Ele não deu ouvido às críticas. Se ele tivesse ouvido às críticas, ele não teria se tornado rei. Mas porque ele decidiu não ouvir as críticas, ele se tornou um rei segundo o coração de Deus. Irmãos, quantas pessoas às vezes se rendem às críticas, se sentem abalados com as críticas. Irmãos, que a crítica seja um trampolim para você realizar os seus sonhos em nome do Senhor Jesus. Que as críticas que você ouviu na sua vida sejam um trampolim para você governar, para você exercer autoridade. Posso ouvir um glória a Deus? Mas quantas vezes a crítica nos tirou do centro da vontade de Deus? Quantas vezes as críticas nos tiraram do propósito? Irmãos, eu fui duramente criticado aqui no sul da Flórida. Não foi uma vez, não foi duas vezes. Já fui criticado porque nós ensinamos os nossos jovens a se guardarem para o casamento. Eles acham absurdo a gente fazer isso com jovens. Mas olha lá, jovens que têm se casado com a palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus, que têm tido casamentos abençoados, porque eles decidiram se guardar para o casamento. Casamentos estão sendo restaurados entre nós. Pessoas que vieram de divórcio, estão no segundo, no terceiro casamento, elas se sentem amadas entre nós, porque embora elas saibam que a gente não concorde com o segundo casamento, elas sabem também que elas não vão mais se divorciar. Porque quem passou por um divórcio sabe o quanto dói. Dói ou não dói, irmãos, um divórcio? Quantos vieram, não vou perguntar aqui, quantos estão vivendo um segundo casamento. Quero perguntar, quantos vieram de uma casa onde os seus pais divorciaram? Levanta a sua mão. Dá uma olhada aí para o lado para você ver. Aí eu quero perguntar para vocês, doeu em vocês também como filhos, irmãos? Incomodou vocês como filhos? Para você ver, irmãos, agora quantas pessoas já chegaram em mim, chorando: pastor, estou no segundo casamento, mas pastor, hoje eu entendi. Hoje eu entendi, pastor, eu não quero que os meus filhos façam o que eu fiz. Então você que está me olhando, está no segundo, terceiro casamento, não se sinta acusado. Tem coisa que você vai resolver em Deus. Mas uma coisa eu falo para os irmãos: não há divórcio entre nós em nome do Senhor Jesus.
Mas quantas vezes alguém te criticou? Quando eu falo que não há divórcio, eu não estou criticando quem divorciou, mas eu estou ensinando um padrão para guardar aqueles que estão casados. Glória a Deus. É isso que nós estamos ensinando. Isso é de Deus. Posso continuar? Penúltimo, para os irmãos ficarem... Para os irmãos... Deixa eu perguntar aqui agora. Tem algum irmão cansado aqui? Penúltimo. Esse último que eu falei foi sobre crítica. Esse penúltimo é sobre calúnia. O que é calúnia? Mentira, fofoca. Pessoas que se levantam para ficar denegrindo a imagem do outro. Pessoas que inventam história, ou que montam histórias. Eu ouvi falar. Esse negócio de ouvir falar, isso é perigosíssimo. Eu ouvi falar tal história, e passa a história para frente. Às vezes está falando coisas que não deveriam. Isso é fofoca, fofoqueiro, caluniador. E a Bíblia fala que o caluniador, ele é um fariseu. Na igreja não deveria ter um ambiente de fofoca. Amém? Mentiram sobre Estevão. As fofocas tornaram-se um veneno. Quem foi Estevão? Ele foi levantado para ser um servo. Era um jovem. E a Bíblia diz o seguinte: E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e a lei. Ou seja, ele foi condenado com base em mentira. As pessoas hoje condenam as outras pessoas porque ouviu falar. Eu ouvi falar tal coisa, eu ouvi falar tal coisa. Irmãos, existem pessoas que não vêm para a videira porque ouviu falar alguma coisa de mim, nem me conhece. Ouvi falar alguma coisa do pastor. Irmãos, eu não sou perfeito, mas Cristo é, e eu sei que eu sirvo a Cristo. Eu não vou acertar sempre, mas o Senhor vai acertar sempre. Ou você olha para mim, ou você olha para Jesus. Mas se você olhar para os homens, você vai ver falhas dos homens. Mas eu posso te dizer uma coisa, irmãos: me conheça antes de falar alguma coisa a meu respeito. Quer saber se é verdade ou não alguma coisa? Vem até mim. Pastor, é verdade? Irmão, vocês vão ver humildade no meu coração. Se eu errar, eu vou falar: irmãos, eu errei, não deveria ter falado aquilo, realmente eu falei. Irmão, me perdoa? Pastor, te perdoo. Agora, calúnias são fofocas, mentiras, que denigrem a vida de alguém. Cuidado, porque talvez você está levando pessoas preciosas, ou abandonando uma delas, por conta do que ouvi falar. Cuidado, não faça isso. Glória a Deus. Por último, enquanto o pessoal do louvor sobe aqui já, esse aqui, Deus me deu hoje de manhã, na hora que eu terminei a palavra. Satanás tem destruído famílias, relacionamentos, amizades, porque ele tem levado pessoas a se calarem. É o último C que eu quero ministrar. Vamos pegar lá em Gênesis. Qual foi o problema de Adão? Ele se calou diante de uma circunstância. Espera aí, irmãos, a sua esposa está conversando com a surucucu, batendo um papo lá, conversando com a serpente, mas o marido se cala, e o silêncio de Adão, até hoje há reflexo em nossas vidas, para você ver que Satanás manipulou de uma forma onde ele se calasse. Ele foi conversar com a esposa, para deixar o homem calado. Tem homens que têm se calado na sua casa. Você é profeta de Deus. Se as coisas têm acontecido na sua casa, levante as mãos e profetize na sua casa. Como homem de Deus, eu profetizo, declaro o favor de Deus entre nós. Eu declaro a unção de Deus entre nós. Eu declaro o saciar da fome entre nós. Eu declaro a provisão de Deus entre nós. O homem de Deus é aquele que proclama, mas Satanás tem calado muitas pessoas.
Sabe por que pessoas não se convertem mais? Porque os crentes decidiram viver isso aqui muitas vezes. Está bom aqui o nosso céu, mas irmãos, o nosso teste não é aqui dentro. O nosso teste é sair lá fora e pregar as boas novas. Não se calar, porque o Senhor te ungiu para proclamar, colocar em liberdade os cativos. O Senhor termina de Mateus dizendo: ide e pregai a palavra. Mas Satanás tem calado a boca de muito crente, irmãos. Satanás tem calado a boca de maridos, muitas vezes dentro de casa. Irmãos, eu me recuso em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus me capacite. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vigor, eu nunca vou subir nesse púlpito aqui para poder falar alguma coisa que agrade o coração dos irmãos. Eu quero abrir minha boca e falar coisas que agradem o coração de Deus. E mesmo que isso custe algo, eu não me calarei diante do que o Senhor colocar no meu coração. Eu quero ser conhecido como um homem que proclama e diz a verdade. Eu não quero me calar, irmãos. Essa palavra, irmãos, Deus me deu ela ao longo da semana. No sábado, um desses tópicos, Deus me deu em sonho. Agora de manhã, Deus me deu mais um. Irmãos, é algo que Deus está querendo falar conosco como igreja. Talvez não é uma palavra que você vai chorar, vai arrepiar, vai cair onde você está. Mas irmãos, uma palavra praticada muda a sua história. Essa palavra, ela exige uma prática. Essa palavra, ela exige uma disposição. E agora tem algo maravilhoso. Você está indo para um combate agora, sabendo contra quem e com que armas essa luta tem que acontecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quantos querem vencer Satanás aqui? Eu já quero dizer algo para os irmãos. Lá em Gênesis já foi declarado: é debaixo dos nossos pés. É aqui. Mas hoje você vai poder enfrentá-lo, entendendo com que armas que ele está vindo com você. Que o Espírito Santo de Deus agora possa tocar no seu coração, e essa palavra de forma prática, de uma forma com revelação, possa fazer parte da sua vida. Que o Espírito de Deus, que convence a todas as coisas, que o Espírito Santo, que o próprio Deus ministre a você agora, onde quer que você esteja, aqui, vendo na internet, aonde quer que você esteja, que haja agora um liberar, porque você vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai contra ele com a palavra. Você vai contra ele liberando a palavra sobre essa circunstância que você está vivendo, mas que você tenha revelação e entendimento que Satanás tem tentado parar você, mas nós não iremos parar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra? Essa palavra, irmãos, vocês vão ter que ouvi-la e praticá-la Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.